Folo finalmente recebeu as boas-vindas como um Giver após o seu despertar, e a Amo entrou para os limpadores após a sua recuperação do cativeiro. Um momento de alegria e descontração o capítulo 129 de Gachakuta trouxe, mas também deixou pistas de que uma nova emboscada está sendo tramada pelo Tamsi. E se preparem, porque essa pode realmente dar certo e fazer com que o Rudo liberte o seu verdadeiro poder, que pode destruir o mundo. Você quer saber de tudo o que rolou nesse capítulo? Vem comigo que eu te conto agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e review do capítulo 129 de Gachakuta. Um capítulo bem descontraído, mas que traz algumas pistas sobre o que esperar da próxima investida do Tamsi. E para você ficar por dentro de tudo que acontece no mangá de Gachakuta, se inscreve no canal e manda o seu like para poder fortalecer o alcance do vídeo para chegar a mais pessoas que gostam dessa obra fantástica, e compartilha o review com quem você conhece que gosta de Gachakuta. E agora, bora para o review. E começamos o capítulo 129 de Gachakuta vendo o resumo do primeiro trabalho do Rudo através da ótica do Tamsi, que está bem frustrado porque as coisas não se saíram como ele planejou, já que o Rudo terminou bem a sua primeira missão e fez um forte vínculo com o Folo, se tornando amigo dele após o forte embate deles com a besta de lixo que ocasionou com o despertar do Folo. Ele, assim como eu, viu que tudo aquilo terminou de uma forma esplêndida, e a autora, de uma forma muito inteligente e também conectada com o seu público, usou o meme do Absolute Cinema com a cara do Tamsi. E quando eu vi isso nos spoilers, eu achei que era uma fanart feita pela fandom, mas não. Isso mostra o quanto ela é conectada com o seu público em geral. Só que após isso, vemos alguns balões de pensamento do Tamsi que já nos dão uma pista do que ele planejava e qual vai ser o seu novo plano de agora em diante. Antes, ele queria encontrar um catalisador para poder trazer o Rudo de volta ao seu papel original. E foi por isso que ele começou esse trabalho. Isso aqui, galera, já deixa bem claro que foi o Tamsi que armou tudo isso. Agora é que fica a questão. Será que foi ele que criou essa besta de lixo lá nesse vilarejo? Porque temos duas situações que dão contextos diferentes, porque se ele só queria usar uma missão que já existia e realmente uma vila que estava sendo atacada por uma besta de lixo e aproveitaria essa oportunidade para ver o Rudo perdendo o controle, beleza, porque se pararmos para pensar, essa era a primeira missão do Rudo. Imagina como ficaria a cabeça do Rudo vendo o Folo morrer bem na sua primeira missão. As chances da especulação do Tamsi ser real era bem grande. Ele perderia sim o controle total. Mas agora a situação muda um pouco se na realidade o Tamsi que criou toda a situação. Vejamos, ele estaria até em pé de igualdade com o Zoldil em questão de mecânica da função de entendimento de uma criação de besta de lixo. Galera, ele saberia como criar uma besta de lixo com maestria, como vimos no caso no início da obra, o Zoldil criando uma através dos Jinx. E para aumentar essa parte de conhecimento do Tamsi comparado ao Zoldil, ele já conseguiu subir até o paraíso e não ser atacado pelo guardião. Então ele sabe como atravessar a barreira, coisa que os vândalos ainda não sabem. E o pior de tudo, qual pode ser o papel original do Rudo, que ele menciona no caso? Ele sabe o que é aquela coisa que está dentro do Rudo, o que aumenta ainda mais os mistérios em cima dele. Será que ele descobriu isso lendo o livro da série Vigia? Grandes mistérios rodam ele, que está na espreita só esperando o melhor momento para poder agir, porque ele agora quer esperar o Rudo voar mais alto para quando ele cair, a dor da queda ser maior. O que eu interpreto disso tudo é que ele quer esperar o Rudo aumentar ainda mais o seu vínculo com as pessoas ao seu redor. Eu já imagino uma situação onde o Rudo esteja feliz da vida e ele mate alguém ou tire algo dele bem na frente para poder ver a implosão do Rudo de dentro para fora. Então isso coloca um alvo na cabeça da personagem que vai aparecer no final do capítulo. Mas vamos dando continuidade e temos mais uma longa interação do Rudo e do Folo com o Enjin e os outros limpadores, colocando
tudo a limpo sobre o que ocasionou uma briga do Rudo e do Follow na frente de uma besta de lixo. E o motivo da briga dos dois foi porque um não gostou da atitude de outro. E o melhor dessa parte foi o Enjin zoando eles, chamando eles de infantis, já que isso não passou de um mal entendido, porque os dois não sabem se comunicar e o mais recomendável para eles era encontrarem um equilíbrio. Só que agora vem a parte que eu também estava esperando desde o capítulo anterior, o Enjin convidando o Follow para fazer parte da equipe Akuta. E esse era o esperado por mim, o que aconteceria depois do despertar do Follow, e também descobrimos o nome do personagem que parece estar enrolado dentro do edredom. O seu nome é Chikage. O Enjin responde que além da equipe que ele lidera, existe outras equipes que o Follow pode integrar. Mas, para minha surpresa, ele pede desculpas e fala que já tinha decidido há muito tempo atrás que mesmo que um dia ele despertasse como um Giver, ele continuaria como auxiliar. Ele queria mostrar para todos os auxiliares que ainda não conseguiram o seu despertar que ainda existia essa chance para eles, sendo um exemplo de referência. E eu, particularmente, achei bem legal esse motivo dele, no caso de dar esperança aos outros auxiliares que ainda não despertaram. Seria algo bem legal e inspirador. Só que ele não contava com a chegada do Auguste, que já tinha feito o seu uniforme de limpador, e pergunta a ele se ele não vai querer o seu uniforme de limpador mais. A maneira de como ele pergunta e a cara que ele faz é a melhor. Esse pra mim é um dos capítulos mais engraçados de Gachakuta. Só que o Follow se rende depois de vestir o uniforme e volta atrás do que ele falou anteriormente, dizendo que ele é tão fraco, no caso, em manter o seu voto de continuar como auxiliar, e todos ficam surpresos com o novo uniforme do Follow, já que faz parte dos novos uniformes dos limpadores. E eu quero ver também como vai ser a full face do Follow, mas apesar dele estar feliz com o seu novo uniforme e fazer parte de alguma nova equipe que ele ainda não decidiu qual vai ser, ele está um pouco envergonhado, já que não manteve a sua promessa por muito tempo. O Gris vem e dá um papo reto nele e diz: cara, o seu desejo finalmente se tornou realidade, e se você não for honesto com você mesmo, quando você vai ser? O que ele estava querendo dizer com isso é que, por mais que ele tenha essa nobre atitude de querer ficar nos auxiliares para inspirar aqueles que ainda não despertaram, ele não vai estar sendo honesto com ele mesmo, já que o seu sonho era ser um Giver e lutar com as bestas de lixo. E o Gris enfatiza que ele seja um auxiliar ou um Giver, ele será o mesmo. Isso significa que o Follow vai ser um dos Givers mais completo que existe por causa da sua experiência como auxiliar e como limpador. E graças a isso, ele vai poder cobrir todas as brechas, se tornando um dos Givers mais completos. E finaliza que sempre estarão juntos. E o Follow cai no choro de gratidão, e o Enjin aproveita esse clima todo amistoso e quer bater uma foto para poder registrar o momento. A Tommy puxa uma câmera e temos um diálogo bem brincalhão, que isso vai ser usado mais pra frente. No caso da Tommy, que está sempre preparada, o Rudo fica um pouco perdido porque ele achava que ela só ia para as missões por causa da bagunça e da resenha, mas ela diz que não, ela vai para as batalhas com outra finalidade, que é manter os registros sobre os limpadores e as batalhas contra as bestas de lixos. E foi aí que o Rudo lembrou das palavras do Corvus, quando ele entrou de fato para os limpadores, que o motivo da criação dos limpadores era solucionar os mistérios do mundo deles. E o Rudo, vendo que essa era a maneira que o Corvus consegue reunir as informações sobre esse mundo deles, será que de agora em diante o Rudo vai ficar mais atento quanto a isso? Eu acho que não. E com isso vem uma das partes mais importantes desse capítulo, que a Tommy percebeu que, apesar dos acontecimentos da Batalha da Besta de Lixo e todo aquele clímax
do Folo em estado de quase morte, o Rudo, já esgotado por ter usado todas as 3 transformações, o Tance não estava disposto a ajudar, e porque eu acho que isso é algo importante e que tudo isso que está sendo contado, no caso o ponto de vista da Tommy, isso vai ser reportado ao Corvus, e quando ele tomar a ciência disso tudo, uma luz de alerta vai se acender na cabeça dele em relação ao Thamps, e todas as atitudes dele vão ser monitoradas pelo Corvus, e poderemos ter um desfecho impressionante, no caso uma batalha entre limpadores. E quando eles estão preparados para bater a foto, a Amo chega para poder bater essa foto e dizer que também decidiu se unir aos limpadores, ou seja, além do Folo, temos a Amo que já está muito bem. A Ryo já deu um trato no cabelo dela, o que para mim já explica o motivo dela. Alguns capítulos atrás estava segurando a tesoura e olhando para ela. Eu achava que naquela época que seria alguma desconfiança que a Ryo tinha sobre ela e que teríamos algum embate entre elas, mas foi só um mal entendido, porque a Ryo queria era dar um trato no cabelo dela e melhorar a sua aparência, que agora, somado à nova roupa e o novo corte de cabelo, a Amo está reluzente e sendo a modelo para a atualização dos uniformes dos limpadores. É dito que ela é a nova membro da equipe de frente dos garis. E terminamos o capítulo com um balão de fala da Amo dizendo que de agora em diante ela será o colírio para os olhos e corações dos garis cansados. E foi essa parte que eu falei no início do vídeo que pode ser o novo alvo do Thamps, que na minha opinião vai esperar a melhor oportunidade para poder quebrar o Rudo. E isso não vai terminar bem, dado a personalidade fria e calculista do Thamps, somado à sua psicopatia no caso de fragilizar o Rudo antes da missão, deixando a Amo toda enfraquecida e torturada, e depois esperar o momento em que ele teria a sua primeira missão e marcar essa missão com a morte de algum companheiro, isso é algo tenebroso, mas que faz parte do plano dele, que felizmente deu errado porque tinha variáveis que ele não contava, e é aí que mora o perigo, porque agora ele está com mais tempo para poder planejar e fazer um plano mais elaborado, somado às novas convicções dele, que no caso esperar o Rudo voar mais alto, que eu interpreto como ele estando mais confortável e se sentindo confiável e apegado aos limpadores, como a sua nova família, vai ser um momento que ele vai iniciar o seu plano. E o pior disso tudo, que eu te garanto que vai ser em 2 possíveis momentos. Ou vai ser no clímax de felicidade, ou em algum momento de desespero que o Thamps vai agir. O que vocês acham disso? Deixa aí embaixo a sua opinião. Agora, o que ele não pode estar contando é que o Corvus pode estar na espreita só aguardando o seu vacilo. Se no caso ele já tem alguma suspeita e a desconfiança da Tommy confirmar isso tudo, no caso a suspeita do Corvus, ele vai ser pego num momento de guarda baixa. E por que eu acho isso? É porque o Corvus já tem a desconfiança com os Shockers. E eu presumo que o Thamps tem relação direta com isso. Ou ele é o criador disso, ou tem algum contato direto com quem fez isso. E eu não ficaria surpreso caso ele fosse um vândalo disfarçado, não da equipe do Zodil, mas dele mesmo, para poder agir nas sombras. Porque assim como temos outras bases de limpadores, eu acho que teremos outros núcleos de vândalos espalhados pelo mundo. E para finalizar o raciocínio do vídeo todo, bandeiras de morte em cima da cabeça da Amo e do Folo, e uma possível batalha do Corvus e do Thamps no futuro. Galera, muito obrigado por você ter ficado até aqui, eu espero que você tenha gostado do review, deixa o seu comentário sobre o que você achou sobre o capítulo 129, até o próximo vídeo, valeu, tamo junto e fui!